live em cima, onde é que está lá, live. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí assistindo a gente agora. Eu sou Mônica Lenzi, sou farmacêutica, sou educadora em diabetes e convidei aqui duas pessoas, um médico e um advogado, para a gente poder discutir os aspectos jurídicos que envolvem o profissional da área de saúde em tempos de pandemia. Então, convidei o doutor Daniel Guerra, que é advogado, e nós vamos colocar aqui, e o doutor Daniel Rachid, que é médico, tá? Então, gostaria que você se apresentasse aí. Daniel, seu microfone está desligado, Daniel Guerra. Deixa eu ver, eu consigo ligar aqui, peraí. Já liguei. Já liguei. Se apresente para as pessoas que estão assistindo a gente, já tem 9 pessoas assistindo, mas esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, tá? Quem não conseguir assistir desde o começo pode assistir depois. E vamos lá, vamos tocar o barco, porque esse assunto é muito importante. Bom dia, Mônica. Bom dia, Daniel, a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou advogado, especialista em direito do trabalho, sou sócio da Musa Advogados Associados, né? E é com grande prazer, né, uma honra, né, ter recebido esse convite para poder contribuir um pouco, né, e levar um esclarecimento, não só aos profissionais de saúde, mas também aos empregadores, aos empresários deste meio e às pessoas, aos trabalhadores como um todo, relacionados a esses aspectos, aos aspectos da Covid, notadamente a questão que foi objeto de muita polêmica recentemente, depois de uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, sobre se a Covid pode ser considerada ou não um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, e quais consequências, né, daí podem decorrer, tá? Então é com grande prazer, né, que eu me junto a vocês aqui hoje, espero poder contribuir, né, ainda que de forma singela, com o meu conhecimento. Bom dia, Mônica, bom dia, Daniel, todos que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, gostaria de agradecer esse convite, Mônica, a primeira vez que a gente vai debater. Eu e Daniel, a gente já teve outras oportunidades de debater outros temas, em outro momento em que se fazia isso até presencialmente, né? Mas agora, com toda essa situação causada pela pandemia, a gente vai inventando novas formas aí de se encontrar e discutir, né? Como você apresentou, eu sou médico, também sou gestor de uma clínica de exames e endoscopia, e vou tentar aqui trazer para vocês a minha experiência, né, e como é que foi lidar com tudo isso, porque, como para outras atividades, né, a pandemia trouxe uma série de necessidades e adaptações que a gente teve que se adequar para manter as nossas atividades com segurança. Então, tentar trazer um pouquinho do que eu aprendi e do que eu precisei aplicar lá para a gente, né, continuar atendendo os nossos clientes e pacientes. Hoje eu vejo muito também, como farmacêutica, as farmácias são estabelecimentos de saúde, elas estão abertas, além de ter o profissional farmacêutico atrás do balcão, também temos as pessoas que são os atendentes de farmácia que estão lá, mesmo que estão usando máscara, usando todos os EPIs necessários, ainda tem aquele distanciamento para chegar no balcão para ser atendido. E isso também pode gerar algum tipo de contaminação. Então, eu queria ver aí com o Daniel Guerra, quais são esses aspectos? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? O que o empregador pode, né, gerar? Se eu for contaminado no meu emprego, sendo numa clínica, sendo num hospital, sendo numa farmácia, que são todos estabelecimentos de saúde, que direito eu tenho? O que pode acontecer comigo na questão trabalhista mesmo? Tá. Vamos tentar fazer uma explicação, né, o mais resumida possível, né, mas que possibilite a todo mundo aí entender, né, do assunto e compreender, né, o que a lei fala sobre isso, né, e quais as consequências. Primeiro, né, a gente tem que explicar o que é o acidente de trabalho, né, porque o pessoal fala de forma comum, né, no dia a dia, eu sofri um acidente de trabalho, aquilo ali vai gerar um acidente de trabalho, né, eu vou discutir um acidente de trabalho, mas o que é o acidente de trabalho? A gente tem
uma legislação específica, que é a Lei 8.213, né? É uma lei com aspectos previdenciários, mas é ela quem define, no nosso ordenamento jurídico, né, na lei brasileira, o que é o acidente de trabalho. E o acidente de trabalho, ele é um evento, é algo que acontece quando o trabalhador está a serviço do seu empregador, que causa uma lesão ou uma perturbação funcional que prejudica a capacidade dele trabalhar, tá? Então, isso pode ser tanto um evento típico, né, um trabalhador que se acidenta, né, ele sofre uma queda, ele é vítima em um desabamento, ele se acidenta numa máquina onde ele manuseia, o que a gente chama do acidente típico, que causa uma lesão. Aí ele fica com a capacidade de trabalho dele comprometida, temporariamente ou de forma definitiva. Ou pode ser também um adoecimento. Ele é acometido por uma doença que vai fazer com que ele fique impedido de trabalhar por um determinado tempo, né? Ou mesmo venha a depender do caso, até falecer. Então, o acidente de trabalho é um evento, ele é algo que acontece, né? E daí vão surgir várias consequências. Agora, o acidente de trabalho, né, voltando um pouquinho, ele pode se dar em razão de uma doença que o trabalhador contrai, que ele venha a ser acometido por ela. É o que a gente chama... Essa questão da Covid, por exemplo, de eu ir e vir, que o isolamento social está em voga agora. Essa questão de eu sair de casa para ir para o meu trabalho, eu posso me contaminar nesse intervalo, isso seria considerado acidente de trabalho também? Isso, nós vamos chegar lá. Então, a gente tem essas doenças ocupacionais, né, que é um termo técnico, que a medicina do trabalho, né, os doutrinadores talharam para essa situação específica, né, que são doenças que têm alguma relação com o trabalho. Algumas dessas doenças a gente chama de doenças profissionais, né? Aí eu vou usar um termo técnico aqui que eu sei que você não vai achar muito bonito, que é a tecnopatia, né? Mas são doenças que elas estão muito relacionadas com profissões muito específicas e que elas normalmente ocorrem no seio dessas profissões. Um exemplo clássico é a silicose, aquele típico clássico exemplo de um minerador que trabalha numa mineradora onde se tem contato com a sílica, né? E aí ele vem a ser acometido com silicose. Aqui em Minas a gente tem muito essas situações com muita frequência em razão, né, da atividade minerária. E a gente tem também as doenças do trabalho, que são doenças que não são necessariamente ligadas àquele ofício específico, àquela profissão específica, mas elas costumam ocorrer com mais frequência em razão de condições em que o trabalho é desenvolvido. E aí o exemplo clássico seria o da LER, né? Uma patologia... Lesão de esforço repetitivo, seria isso? Isso, que ela pode acontecer em razão das circunstâncias em que o trabalho se dá num determinado local, mas não necessariamente ali. Muitas vezes as pessoas são acometidas por LER por conta de atividades que elas fazem no dia a dia, né, no cotidiano delas, não estão relacionadas ao trabalho. Então, elas podem estar ou não, tá? Só um momentinho, Daniel. Pessoal, vocês estão escutando bem, estão ouvindo bem, o som, a imagem, está tudo legal. Qualquer coisa, deixa aí as dúvidas nos comentários, que a gente pode responder aqui, quem for mais pertinente vai responder a pergunta, tá certo? Então, e quem é profissional da área de saúde, aí põe um eu aí, para a gente saber quem é, para a gente poder identificar as pessoas, por favor. Pode continuar, Daniel, desculpa aí. Tá. Então, como eu ia dizendo, a gente tem várias patologias que, por uma questão já de técnica e mesmo de legislação, o próprio INSS ele já costuma atrelar a determinadas situações laborais para poder facilitar essa discussão, essa compreensão se de fato aquela doença ela teve alguma relação com o trabalho da pessoa, né? Então, em determinados casos,
vai ser mais fácil a gente chegar a essa conclusão de que uma determinada doença de um determinado trabalhador, ela tem uma relação com o trabalho dela. Logo, deu-se um acidente de trabalho por conta de uma doença ocupacional. Mas em outras é muito mais difícil você fazer essa comprovação, esse link, né, que aí a gente chama, né, de nexo de causalidade ou mesmo nexo etiológico, né, usando aqui o termo técnico, né, que nada mais é do que a relação da doença, da patologia, com a atividade que a pessoa desenvolve no emprego dela, né? Se de fato a pessoa adoece por conta da sua atividade laboral, né, estamos diante de um acidente de trabalho que daí vai gerar uma série de consequências, né, seja na seara previdenciária, seja na seara trabalhista. A pessoa pode ter garantia de emprego pós-retorno, ela vai receber um auxílio doença acidentário, a depender do caso, né, a empresa pode vir a ser responsabilizada por algum outro dano que essa pessoa experimentou. E aí, a gente já chega numa primeira dificuldade para poder colocar a Covid como uma doença ocupacional e logo ser um fato ensejador de um acidente de trabalho. É justamente a dificuldade de você comprovar se aquela doença, né, no caso da Covid, ela foi contraída por conta do trabalho ou não, né? Nós estamos falando de um vírus, até então, muito pouco conhecido pela comunidade médica, e que, na maioria das vezes, vai ser impossível você cravar onde se deu aquela contaminação. Ela pode ter se dado, seja num escritório, num ambiente de fábrica, numa farmácia, mas pode ter se dado na rua, numa padaria, no hall do seu prédio, num contato com um familiar. Então, dada essa dificuldade, a gente tem um obstáculo prático de afirmar com uma relativa certeza se o contágio se deu no trabalho ou por conta do trabalho. E aí seria um complicador com relação ao acidente do trabalho. Existe também na legislação um dispositivo que exclui algumas patologias, algumas doenças, do rol de doenças profissionais, de doenças do trabalho, né, das doenças ocupacionais. E uma dessas exceções é justamente aquela doença endêmica. O doutor Daniel depois pode falar disso com um pouco mais de propriedade, até mesmo você, Mônica, que são aquelas doenças recorrentes, né, em determinadas localidades, determinadas circunstâncias, que elas vêm e voltam, né, elas acontecem sempre, em determinadas épocas do ano, ou às vezes o ano inteiro, e que você não tem condições de identificar qual que foi a causa da infecção, da contaminação da pessoa. E a Covid, ela notoriamente, ela é uma pandemia, né? Ou seja, ela é muito mais do que uma endemia. Assim, eu vi uma definição muito, muito boa dessa questão. A pandemia, ela é uma endemia em nível global, né? Numa escala, né, exponencialmente muito maior. Então, a lei previdenciária, ela exclui daquelas doenças tidas como doenças ocupacionais, justamente essas doenças que são causadas em situações endêmicas, né? E aí a gente pode trazer a questão da pandemia. E ela coloca como exceção dessa exceção, né? Aí é ótimo, né? Já estou falando da exceção da exceção. Justamente aqueles profissionais que estão lidando exatamente com esse fator, né? Com esse fator biológico, com essa questão da Covid, que a gente vai identificar aqui com o pessoal da linha de frente, né? Nós vamos ter um rol muito seleto de profissionais que tem um contato muito mais agudo, muito mais próximo com a Covid do que os demais. Você está aí... Daniel. O Daniel está doido para falar ali. Isso, olha só. Então, você pontuou aí muito bem, né, que a gente já tem uma legislação prévia a todo esse problema da pandemia, né, que define muito bem o que seria acidente de trabalho, né, doença do trabalho e doença ocupacional.
mas a situação gerada pelo Covid-19 trouxe alguma novidade, trouxe alguma legislação nova, específica para essa situação e que, né, muda esse entendimento? Tá. Em termos de acidente de trabalho, né, não. Eu citaria a medida provisória 927, que ela, no seu artigo 27, salvo engano, ela falava que a Covid não era doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo de causalidade, que é justamente essa relação, esse link que a gente estava falando há pouco, que comprova com uma relativa certeza de que a contaminação se deu em razão do trabalho. Então, a medida provisória, ela buscava afastar ou pelo menos dificultar a caracterização da Covid como acidente de trabalho. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desse dispositivo, né? Talvez aí entendendo que esse artigo, né, esse dispositivo, ele colocaria numa situação de dificuldade muitos profissionais que, em tese, poderiam vir a sofrer um acidente de trabalho via uma doença ocupacional em razão da Covid, tá? Mas esse dispositivo, essa medida provisória, ela não trouxe nenhuma novidade e nem alterou a legislação que a gente estava falando agora há pouco, que já existe há muito tempo. E legislação essa que, para a caracterização do acidente de trabalho ou do reconhecimento disso como uma doença ocupacional, ele exige um nexo de causalidade, ou seja, uma comprovação de que aquela contaminação se deu em razão do trabalho e, além disso, ele exclui do rol de doenças ocupacionais ou daquilo que pode vir a ser tido como doença ocupacional, aquelas doenças advindas de uma situação endêmica, né, ou mesmo de uma pandemia, entendo eu. Então, isso vai restringir a questão da Covid como acidente de trabalho para um grupo muito seleto de empregados, que seriam justamente, nos termos dessa legislação, né, obviamente que ela é muito mais além do que desse bate-papo resumido que a gente está falando, mas ela resume isso e direciona isso para um grupo muito seleto de profissionais, que são justamente aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid. E aí, você vai saber bem, pela sua atividade, aqueles profissionais que realizam procedimentos de intubação, de perfuração, que tem um contato mais próximo com o atual, com secreções de pacientes, né? Então, a gente está falando de um grupo muito mais resumido, que estão expostos a um risco muito mais acentuado que os demais. Inclusive, riscos de contrair outras doenças que não sejam só Covid, por exemplo. Muitas outras. O que a gente tem escutado muito na televisão aí, Daniel, é que tem muitos serviços de saúde que não estão fornecendo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. O que pode acontecer com o empregador se ele não oferecer isso para o seu empregado, para o seu funcionário? Tá, independente da Covid ou não, é dever do empregador prover o empregado, fornecer aos empregados os meios adequados para ele poder trabalhar com segurança, com conforto e, na medida do possível, se prevenir de todo e qualquer infortúnio, né? Inclusive Covid, né? Independente do empregado vir a contrair, vir a ser infectado pela Covid, eu entendo que, e aí já falando especificamente para profissionais da área de saúde, eu entendo que aquele estabelecimento que não fornece os meios adequados e expõe o empregado a um risco desnecessário ou maior do que normalmente ele estaria exposto, caso tivesse trabalhado com os devidos equipamentos, com a devida estrutura, esse empregador, ele pode responder sim, independente do que venha acontecer com o empregado, por uma indenização à guisa de dano moral, sobretudo pelo desconforto que ele expôs o empregado, tá? Além do que, se em tese, se comprovar que o empregado ele foi infectado por uma Covid, é óbvio que aí ele vai ter que vencer todas as etapas e fazer essa comprovação específica. Se de fato isso ficar comprovado, né, outros danos que o empregado veio a sofrer, sobretudo materiais, eles podem ser objeto de indenização.
Daniel, mas e se acontecer uma situação inversa, né? O empregador fornece todo o EPI e o funcionário, né, usa de vez em quando, ou não usa, Ou né, usa em de nenhum forma momento, errada. ou usa de forma errada. O empregado ou o empregador vão ser responsabilizados? Bom, vamos lá. Vamos tratar hipoteticamente de uma seguinte situação. Numa clínica, onde se realizam diversos exames, inclusive com até mesmo de possíveis pacientes infectados com Covid, o empregador, devidamente precavido, fornece de antemão todos os equipamentos necessários ao seu empregado, assim como monta uma estrutura para poder proteger quem lá trabalha. E passa as orientações ao empregado de como se valer dessa estrutura, que vai desde procedimentos, a forma de utilizar um determinado EPI, né? Enfim, né? Ele montou toda aquela estrutura para poder evitar ao máximo uma situação de contágio. Mas o empregado, de forma desleixada, negligente, faz vista grossa a essas observações, não usam EPI, não observa, não segue as regras de conduta e, obviamente, se expõe. Né? Obviamente, se expõe. Esse empregado, ao meu ver, ele não vai poder se voltar contra o seu empregador numa eventual discussão sobre as consequências de um possível contágio. E, da mesma forma, esse empregado que não seguiu essas orientações, não quis usar o EPI, largou a máscara para lá, não higienizou... Usa máscara no queijo. Não higienizou as mãos e tudo, ele pode sofrer uma punição do seu empregador, que vai desde uma advertência até mesmo uma justa causa, tá? Não somente pela indisciplina ou pela insubordinação, mas também... De saúde, Daniel, a gente fala, todos eles, a gente tem os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões, que são regras pré-estabelecidas, e que o empregado tem que seguir aquilo, né, acho que na clínica também é assim, no varejo farmacêutico é assim, e se ele não está seguindo, ele não pode nem reclamar, porque está lá, tem o documento, ele foi treinado para aquilo, não é assim que funciona, doutor Rachid? Exatamente. Ele é treinado para aquilo, ele é avisado para aquilo, e se ele não fizer aquilo, ele está fazendo errado. Então, aí é complicado, né? Todo mundo tem direitos e deveres. Concorda comigo? É isso mesmo. Eu acho que essa situação, né, ela passa primeiro exatamente por isso, né? A gente tem que treinar, informar, né, os profissionais que estão envolvidos ali no atendimento, né? E depois, obviamente, tem que ser exigido, né? Porque, de forma contrária, né, a chance que uma exposição para um profissional de saúde que está atendendo ao Covid-19 ou pacientes, né, potencialmente contaminados, ela né, traz consequências aí que são muito sérias, né? Tanto para a própria pessoa, como para toda a coletividade. Então, isso passa por um processo de treinamento, e aí né, entra a responsabilidade do próprio empregador, talvez em exigir e fazer que se faça o uso correto desses EPIs. E isso não é só para o profissional médico, profissional de saúde, não. Isso é para a pessoa da limpeza, o administrativo. Sim. Já tive casos eu fiz uma live semana passada sobre descarte consciente para quem tem diabetes, falando sobre seringas e agulhas e tal. E eu já vi num acidente dentro de uma farmácia que a profissional de limpeza foi lá e colocou a mão dentro daquela caixinha amarela cheia de agulhas, entendeu? Porque não foi avisado. Então tem que treinar todo mundo. Todo mundo tem que ser avisado, todo mundo tem que ser treinado. Mônica, você me permite comentar, porque eu acho que esse assunto ele é de vital importância, não só na área de saúde, né, mas de maneira geral. A gente tem que realmente separar duas coisas. Uma é o dever geral do empregador de cuidar para que o ambiente de trabalho seja o mais rígido e seguro possível, né? Mas ele não vai conseguir fazer o impossível, ele vai agir até onde, né, as possibilidades permitem, para poder prover o empregado das melhores condições de segurança e mitigar, diminuir essas possibilidades de contágio, né?
Agora, cabe também ao empregado seguir a contento, seguir devidamente as orientações que ele recebeu, né, e fazer o bom uso dos equipamentos que foram colocados a ele. Exatamente. E aí, dentre essas rotinas, esses planos de prevenção que a gente coloca para os nossos clientes empresários, para poder mitigar e reduzir esses riscos e essas discussões advindas no contágio do Covid, a gente inclui o seguinte: um monitoramento constante e a aplicação pontual e expressa de punições àqueles empregados que não estão seguindo as orientações que foram colocadas, porque essa atitude proativa do empregador, e no sentido até pedagógica, né, de ensinar e de corrigir o empregado sempre que necessário, no sentido de que, olha, você não está seguindo à risca tudo aquilo que foi estruturado para a sua segurança. Você está colocando a sua saúde em risco, assim como a de outros. A demonstração, a advertência a esse empregado e o registro disso é de fundamental importância para demonstrar lá na frente que aquele empregador ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele para zelar pelo ambiente de trabalho da empresa. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui que achei bem relevante, que mandaram para mim. O empregado acometido por Covid-19 terá direito à garantia do emprego? Ou ele perde o direito do emprego depois que ele passar por essa quarentena, que ele tem que ficar em casa, depois que ele melhorar? Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, a garantia de emprego, né, que a gente conhece pelo nome de estabilidade, né, talvez seja o apelido mais comum disso, que é o direito, nesse caso de acidente de trabalho, de você não ser dispensado no período de 1 ano após o seu retorno, tá? Ela depende do quê? Ela depende da caracterização do acidente de trabalho. Então, não adianta o empregado ele ser acometido por Covid. O fato dele ter tido a Covid, né, comprovou, fez o exame, né, realmente está com Covid, não significa que ele vai ter garantia de emprego. Porque, para isso, tem que comprovar que a Covid ela se deu em razão do trabalho dele, né? Do exercício do trabalho, né? Isso aconteceu na empresa, a contaminação foi lá na empresa. E como a gente estava falando no início do nosso bate-papo, essa comprovação, muitas vezes, ela vai ser muito difícil de ser feita, né? E ela não pode, vamos dizer assim, ao meu ver, ser presumida, ser tida como mais provável de ter acontecido no trabalho do que fora do trabalho, na maioria das situações por parte do INSS. Isso vai estar restrito a um grupo muito seleto de trabalhadores, de empregados, que militam na linha de frente do enfrentamento da Covid e que estão expostos a um risco muito maior do que aqueles outros, né? Então, é muito diferente a situação de um médico que está trabalhando num hospital onde você tem lá uma UTI voltada para pacientes da Covid, e ele está todo o tempo tendo contato com esses pacientes, executando procedimentos nesse paciente, pode estar entubando, ele pode estar colhendo sangue, né? Enfim, a situação desse médico é muito diferente, por exemplo, de um motorista de ônibus, de um atendente de uma loja ou de uma farmácia, onde certamente ele vai estar trabalhando com uma máscara, com um face mask. Então, não tem como você tratar esses empregados, esses trabalhadores, da mesma maneira para efeitos do Covid. Em tese, a possibilidade de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, no caso, ele vai estar realmente ligado muito a esses outros trabalhadores que estão na linha de frente. E, na minha opinião, ele vai estar praticamente erradicado numa escala improvável nesses outros trabalhadores, salvo hipóteses muito específicas que a prova, né, ela se faz muito difícil. Então, eu acho que, assim, respondendo objetivamente a pergunta, funcionário que foi infectado por Covid, ele tem acidente de trabalho? Quer dizer, ele tem garantia de emprego, ele tem estabilidade?
Ele vai ter, mas antes disso, ele vai ter que comprovar que, de fato, aquilo é um acidente de trabalho. E as hipóteses, ao meu ver, elas vão ser muito pequenas, tá? Em termos práticos. Elas vão ser muito remotas. Uhum. Complementar, doutor Daniel Rachid? Isso. Na verdade, então, né, assim, por tudo que já foi dito, a gente tem né, percebido que a Covid-19, caracterizado como uma doença ocupacional ou acidente de trabalho, vai estar muito mais relacionada à atividade que está sendo desempenhada ali pelo empregado, né, e essa atividade tem que estar né, relacionada a um risco maior. Isso aí cai muito sobre os profissionais de saúde, né, que estão atendendo ali diretamente esses pacientes, ou profissionais de saúde que, né, estarem desenvolvendo serviços essenciais, não estão atendendo pacientes diretamente infectados pelo Covid, mas estão tendo aquele contato, e aí existe a chance, né, de contato com, né, pessoas assintomáticas e mesmo assim se contagiarem, né? Pelo que o doutor Daniel Guerra falou, esse ônus da prova desse contágio como acidente de trabalho ou doença ocupacional, ele é a cargo do empregado, né? E só existindo, né, essa confirmação desse nexo de causalidade é que vai né, gerar um eventual direito à indenização e tudo mais. Seria isso, Daniel? Isso, vamos lá, vou só voltar um pouquinho aqui, porque a gente tem duas situações diferentes. A gente tem partindo da hipótese que houve um acidente de trabalho, né? Já falamos aqui que, em se tratando de Covid, né, as hipóteses são raras, seriam hipóteses limitadas, muito restritas. Mas, em acontecendo um acidente de trabalho, quais as consequências? A gente tem uma consequência previdenciária, que é o fato do empregado passar a receber um benefício auxílio-doença acidentário e, posteriormente, quando ele retornar ao trabalho, ele vai ter uma garantia de emprego, né? Obviamente, se cumpridos todos os requisitos. Aí a gente está falando do artigo 118 da Lei 8.213. Sofreu um acidente de trabalho, ficou afastado mais de 15 dias, recebeu o auxílio-doença acidentário, ele vai ter garantia de emprego. Isso é uma consequência, tá? Sob a ótica previdenciária. Nós temos uma outra consequência sob a ótica trabalhista, que diz respeito a uma indenização que o empregado faria jus, ele teria direito, se ficasse comprovado a culpa ou o dolo do empregador dele, né? Aí já é uma situação bem mais distinta, onde ele vai pleitear uma indenização junto ao empregador, por entender que o empregador ele foi negligente no que toca aos cuidados de prevenção, ele não forneceu os equipamentos de proteção que ele deveria fornecer, ele não colocou em prática ou executou os procedimentos para poder reduzir as possibilidades de contágio, enfim, né, são uma série de circunstâncias, né? Eu entendo que, neste caso, né, numa hipotética situação onde o empregado vai discutir o direito a uma indenização, uma suposta indenização, o ônus é do empregado, porque a Covid ela não pode ser tida, pelas características delas, como uma atividade de risco para todos os empregadores, a ponto de ensejar o que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade... Falar de seguro de vida, que se a pessoa vier a falecer devido à Covid, o seguro não vai pagar. Sim, é porque tem um normativo da SUSEP, eu não vou saber te colocar aqui exatamente qual mas ele exclui doenças advindas de pandemia de coberturas. Então, isso aí é uma prática padrão, né, no mercado de seguridade. De fato, isso acontece. Mas aí, só concluindo a resposta, né, do doutor Daniel, a pergunta do doutor Daniel, a responsabilidade objetiva, ou seja, aquele caso onde você não precisa comprovar a culpa do empregador, né? Não seria, ao meu ver, na maioria das hipóteses, né, uma atividade de risco, né? Uma atividade de risco que deslocaria essa questão do ônus probatório.
né? Ou, pelo menos, da responsabilidade sem a demonstração de culpa por parte do empregado. Então, é uma questão muito delicada, mas na maioria das vezes eu entendo que você não pode presumir que houve esse nexo de causalidade, tá? Seja para efeitos previdenciários e seja para efeitos de indenização trabalhista. Aí tem uma outra pergunta aí, né? O profissional médico pode ser deslocado para o teletrabalho? O teleatendimento hoje, a telemedicina que foi liberada agora pelo Conselho Federal de Medicina, como que funcionaria isso? Daniel Guerra, acho que a depender, né, da atividade que o profissional realiza, né, hoje, né, a modalidade de teletrabalho, ela foi regulamentada pelo nosso conselho, né, era algo que até então não era permitido, e essa situação peculiar aí da pandemia acabou forçando, né, os órgãos regulamentadores permitissem essa modalidade de prestação de serviço, né? E isso, né, por dois motivos, né? Porque a gente tinha necessidade, né, de fazer o isolamento social. E, né, consequentemente, principalmente na área de saúde, a gente não poderia deixar de se prestar esse serviço, né? Muitos pacientes precisam de consultas constantes, né, a gente tem os casos agudos, né, que também demandam um atendimento. Então, assim, numa tentativa até de se evitar também que né, os serviços de saúde que estariam empenhados em atender as pessoas acometidas pelo Covid ficassem superlotados, não teve outra alternativa a não ser permitir o teletrabalho. Doutor Daniel, existe uma premissa de que você já conhece esse paciente, já tem uma relação pessoal com esse paciente antes, ou pode ser uma primeira consulta? Até então, né, hoje, o que se regulamenta é que você deve conhecer esse paciente previamente. Seria um paciente que já estaria em acompanhamento, né? Mas o que todo mundo percebe é que essa é uma situação que não vai ter muita volta, né? O teletrabalho, a telemedicina, isso aí está vindo para ficar, e acho pouco provável que os órgãos regulamentadores consigam reverter a situação em sentido contrário. Então, a gente vai ver, né, cada vez mais essa modalidade sendo aplicada, e, obviamente, virá, na medida que o tempo for passando, com a regulamentação que a situação exige. Esse atendimento remoto já existe, com psicologia, com algumas modalidades já. Exato. Cada conselho profissional ele vai regulamentando sua atividade de acordo com as características e particularidades de cada setor. Né? Especificamente na medicina, né, foi né, se não me engano, no ano passado, já havia se tentado permitir o teletrabalho e a telemedicina. Isso teve uma resistência muito grande por parte da comunidade médica e de alguns órgãos, né, porque entendia-se que o assunto ainda não estava completamente amadurecido, né, como é que isso ia funcionar, se seria viável ou não, mas acabou que a situação dessa pandemia forçou com que isso fosse aplicado, e acho que vai, né, mostrar a viabilidade, certamente veio para ficar. A telemedicina foi liberada também a prescrição eletrônica, que era uma coisa que nós, da farmácia, a gente lutava muito, então uma coisa veio encaixando, e são coisas que vieram, acho que para ficar mesmo. Já era para estar acontecendo há muito tempo e demorou até. Sim. E acho que agora a coisa fluiu. Daniel Guerra, tem uma pergunta para você nos comentários ali. Mônica? Geraldo, tá vendo? Eu já vi. Já vi aqui. Deixa eu só. É porque é o seguinte: o doutor Daniel me fez a pergunta da questão do teletrabalho. Não sei se foi o doutor Daniel, se foi você, né? Mas enfim, né? Se o
o profissional ele pode ser deslocado para o teletrabalho. Então, só fazendo um esclarecimento rápido, né, o teletrabalho que a gente conhece pela versão mais, vamos dizer, mais popular, que é o home office, ele está previsto, né, na nossa legislação, né, na CLT de forma mais clara, mais robusta, desde 2017. E para que o funcionário saísse do regime presencial e fosse para o teletrabalho, isso dependeria de um acordo individual entre empregado e empregador, patrão e empregado. Com o advento da Covid, a medida provisória 927, ela estabeleceu uma possibilidade do empregador, de forma unilateral, o que é isso? O empregador definiu, e aí ele determina, ele impõe ao empregado, e aí quando eu estou falando empregado, obviamente incluindo também os profissionais de saúde, o empregador impõe ao empregado o regime de teletrabalho. Certo. Isso por quê? Para poder reduzir o número de pessoas, para poder reduzir o número de pessoas no estabelecimento de trabalho ou para poder contaminação e preservar a saúde daquele funcionário. Também, né? Então ele pode fazer isso de forma unilateral, tá? Então, assim, respondendo a pergunta de forma objetiva, sim, pode, desde a medida provisória 927, tá? Que nesse ponto ela foi referendada, ela foi tida até então como válida pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Tem várias discussões relacionadas a aspectos dessas medidas, mas esse ponto específico, tá, ele até então é tido como válido, é tido como legítimo. Eu acredito que o novo normal, as pessoas vão continuar trabalhando em home office. Eu acho as empresas vão perceber que não vale a pena manter grandes estruturas para manter grandes escritórios. Isso, eu acho que um dos aspectos que a Covid ajudou a acelerar, né, na nossa vida, dentre muitos nem outros. Tudo é lado, tudo tem, na vida tem dois lados, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado de dentro, um lado de fora, então a Covid veio com coisas boas também, a gente não pode olhar só o lado ruim da Covid. Claro, né? Claro. Né? Respondendo... Só um instante antes de você responder o Geraldo, ainda em relação a esse deslocamento, você falou, né, muito bem, é permitido deslocar para o teletrabalho, mas a gente também tem visto, principalmente em hospitais e alguns outros setores, o profissional que antes exercia ali uma atividade que é considerada eletiva, que foi suspensa pela situação da Covid, ser deslocado para outras funções. Inclusive ir para a linha de frente para fazer atendimento desses pacientes do Covid. E aí, o que surgiu muito de questionamento foi que, às vezes, esses profissionais não se sentiam preparados para fazer esse atendimento. Então, imagina ali, né, vamos dar um exemplo, né, que um radiologista que trabalha ali com imagem, né, só analisando métodos de imagem ali no hospital, teria o seu setor desativado, e, hipoteticamente, poderia ser deslocado para fazer um atendimento de linha de frente, né? Isso aí teria alguma implicação ali para o empregador, caso esse médico, esse funcionário não se sentisse com segurança para desempenhar aquela atividade? Bom, vamos lá, excelente a sua pergunta. Eu acho que a gente pode responder não só no enfoque do profissional médico, né, mas no enfoque geral. Você tem um dispositivo na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, que diz o seguinte: o empregado ele está apto e deve desempenhar toda e qualquer função, tarefa que for compatível com a qualificação, com a condição dele. Eu estou falando do parágrafo único do artigo 456. Tá? Então, se no contrato de trabalho ele não está obrigado a uma função já especificamente delimitada, ou seja, você delimita no ato da contratação algo muito específico, onde ele não pode fazer nada fora daquilo ou nada diferente daquilo, entende-se que ele pode fazer tudo ou mais que esteja relacionado com o trabalho principal dele, vamos chamar assim, e que seja compatível com a condição, com a qualificação dele. Então, via de regra, né, se na ausência de uma demanda daquela atividade que ele faz de forma mais comum, de forma mais ordinária, né, ao longo do dia,
Ele pode sim fazer outras coisas para poder colaborar com a demanda do empregador dele, desde que ele tenha condições para fazê-lo, né? A gente tem que ter muito bom senso e razoabilidade nisso. Você não vai mandar, por exemplo, uma atendente, né, uma recepcionista, fazer um procedimento cirúrgico, né? Não pode ter o desvio de função, né? Você pode remanejar dentro das atividades ali que aquele cargo, né, que aquele profissional está apto a realizar, se adaptar diante do novo contexto, mas não desviar a função daquele profissional. Sim, porque isso. Sim, eu porque entendo que se ele é um radiologista, ele é médico, antes de ser radiologista. Então, eu acho que ele pode fazer a função de ir para a linha de frente e atendimento, sim, por que não? Eu entendo assim, na leitura mais simples que eu estou fazendo, porque antes de ele ser radiologista, ele é médico. Sim. Dentro de uma razoabilidade, ele tendo condições para fazer isso, né, até técnicas, né, e aí, obviamente... Alguma coisa desse tipo também, né? Assim, do ponto de vista legal, é exatamente isso que a Mônica falou. Ele é um médico formado, né, e deveria estar apto a fazer esse tipo de atendimento, né? Mas o fato é que a especialização, né, muitos anos longe ali da linha de frente, né, o profissional vai se moldando, principalmente nos grandes centros, para uma atividade extremamente especializada, né? E aí, quando existiu esse deslocamento, né, isso gerou um furor ali nas pessoas que poderiam serem deslocadas, né? Mas eu acho que, né, em havendo a necessidade desses profissionais realizar o atendimento, tem que ser feito, né, que se faça treinamentos, né, que faça a reciclagem, mas de uma forma geral, acho que é isso mesmo. Só respondendo aqui a pergunta do Geraldo Sérgio, senão a gente esquece. A pergunta também é muito interessante, Mônica, e eu acho que ela se aplica de uma maneira geral, não só em estabelecimentos de saúde, né, mas para todos. Em uma indústria, caso um funcionário contamine outros, estes afastamentos podem ser considerados acidentes de trabalho? Bom, vamos lá. Eu estou entendendo aqui que o funcionário que primeiro se infectou, primeiro estava contaminado, ele não se contaminou na empresa, né? Então, a gente não está falando de um acidente de trabalho. Agora, se o contato dele na empresa com os demais empregados, isso pode ser considerado um acidente de trabalho? Na teoria pode, mas eu acho que vai ser muito difícil. Primeiro, porque você vai ter que ter a demonstração, praticamente que cabal, de que os demais empregados foram contaminados por aquele primeiro infectado. E é uma demonstração muito difícil. A gente estaria falando aí, já colocando no universo legal, de uma hipótese prevista na lei previdenciária, que estaria no artigo 21, que seria a contaminação acidental, porque isso aqui, de fato, não é uma doença do trabalho, né? Seria uma situação muito específica que, pela circunstância, gerou uma contaminação de um colega. O funcionário que chegou lá e contaminou, ele podia estar na janela, dentro do tempo de janela imunológica, e aí ele não sabia que ele estava doente. Não sabia. Então, assim, eu acho que vai ser muito complicada essa situação, e aí eu já adianto, porque eu já recebi uma outra pergunta aqui também, no sentido de que o INSS entendeu por uma presunção de nexo de causalidade, né, que é o que a gente chama de NTEP, né, nexo etiológico profissional. O INSS entendeu que ele se contaminou lá na minha clínica, né, lá no meu hospital. Vai caber à empresa, nesses casos, né, discutir isso perante o INSS e questionar esse nexo, essa ligação. Porque, no caso, né, aí a gente vai voltar aqui naquela pergunta anterior do Daniel Rachid com relação a ônus da prova, né? Eu entendo que o INSS não pode presumir que o contato se deu em um determinado local. E se pode presumir, são em hipóteses muito, mas muito restritas, que a gente já tinha falado anteriormente.
Então, seja nessa hipótese aqui da indústria, né, que aí nós não estamos falando de estabelecimento médico, a gente está falando de um ambiente cujo risco de contato, ele não é diferente do risco de contato que se tem na rua, do risco de contato que se tem num supermercado. Nós estamos falando dos efeitos de uma doença endêmica que pode contaminar uma pessoa a qualquer instante, numa circunstância que você nem imagina. Eu posso encostar... Não, o hospital inteiro, doutor Rachid. Exatamente. Tá, porque eu posso encostar numa porta, numa maçaneta, que uma pessoa instantes antes, né, ou minutos ou horas antes encostou e ela tinha tossido, e aí o vírus ficou impregnado ali. Então, assim, são situações tão aleatórias, tão variadas e randômicas, que a gente não tem como transpor para situações específicas de ambiente de trabalho, de forma que o risco ali ele fique mais acentuado do que o risco normal da pessoa na rua ou na própria casa dela. Então, finalizando a resposta do Geraldo especificamente, eu acho que, assim, na teoria, poderia até ser por um viés de contaminação acidental, que dependeria de uma prova muito específica com relação a isso, tá? Mas eu acho que, em termos práticos, isso vai ser muito difícil. E caso ele venha se deparar, não só ele, mas outros empresários venham se deparar com uma situação assim, onde o INSS reconheceu, por presunção, que a doença é ocupacional, porque se deu no acidente de trabalho, ele vai ter todos os meios para discutir isso administrativamente perante o INSS, ou às vezes até judicialmente, para demonstrar que não tem como atrelar esse contágio à situação da empresa dele, né? Muito pelo contrário. Se é uma empresa que deu máscara para os funcionários, que orientou rotinas de distanciamento, que evitou aglomerações em determinados locais, ou seja, ela fez tudo aquilo que estava ao alcance dela, né? O risco ele não pode ser tido como diferenciado para você presumir que aquele local ali é uma hotbed de Covid, né? Talvez a única questão que fosse gerar dúvida aí na pergunta do Geraldo é porque, diante de um caso índice dentro da empresa, em que se aparece depois vários outros casos, né, talvez você fazer esse nexo de causalidade entre o caso índice e os demais que apareceram em seguida, né, seja um pouco mais fácil, né? Mas isso, obviamente, não dispensa ainda o ônus da prova lá do empregado, né, e dos empregados envolvidos de fazerem essa comprovação que né, o contágio se deu em ambiente de trabalho, né? Talvez seja uma situação um pouco mais fácil de comprovar, mas que ainda assim exige a comprovação, né? Se você me permite, Mônica, rapidamente, porque esse assunto, de fato, é muito polêmico e ele é mais complexo. Existem indícios, né, ou elementos para você tentar provar o nexo de causalidade, né, a relação, né, ou onde o contágio se deu. E um desses elementos é o histórico epidemiológico, né? Você imagina na situação do Geraldo, ele perante o INSS, né, caso o INSS tenha reconhecido que aquilo ali é uma doença ocupacional, ou perante a justiça numa hipótese do empregado estar pleiteando uma indenização. O Geraldo, de certo, vai falar o seguinte: olha, eu nunca tive um caso de Covid comprovado na minha empresa. E aquele caso que poderia ser uma suspeita de um funcionário que estava com determinados sintomas, eu me antecipei e deixei ele afastado por 10 dias, né? Fora isso, eu coloquei álcool gel em todas as bancadas, eu dei máscara para o pessoal, eu orientei que o pessoal não ficasse conversando, né, na rodinha lá numa mesa, eu fiz tudo aquilo que estava possível. A probabilidade disso ter acontecido na minha empresa, levando em consideração que aqui não é um estabelecimento de saúde, né, eu não estou tendo contato com pacientes, com secreções de pessoas contaminadas, a probabilidade ela é remotíssima, né, ela é remotíssima, ela vai ser igual à probabilidade que você tem de pegar isso na rua andando de bicicleta. Então, nesse caso, você não pode nunca presumir
no exercício de NTEP, um nexo, né, um nexo presumido, e aí caracterizar que aquilo ali seria uma Covid, e aí transferir ao geral do dever de provar que não aconteceu, tá? E na Justiça do Trabalho, numa discussão trabalhista, da mesma maneira. Muito bom esse bate-papo aqui. Os contatos dos dois Daniéis, né, do Dr. Daniel Guerra, o e-mail dele está na descrição desse vídeo. O Daniel Rachid deixou lá o Instagram da clínica dele, quem precisar. Eu deixei lá na descrição também, que semana que vem, a partir de amanhã, dia 18 até dia 22, eu vou estar fazendo a semana do Diabetes Expert, eu vou dar aulas online, gratuitas, ao vivo, de segunda a sexta, 18 a 22, às 9h47 da manhã, tá? Essas aulas vão ficar gravadas por 24 horas, vão ficar disponibilizadas por 24 horas, e tem lá também o link para fazer a inscrição gratuita, tá, gente? Então, aguardo vocês também. Agora, as considerações finais, por favor. Bom, te agradecer, Mônica, pela oportunidade. Eu espero que nosso bate-papo tenha sido útil, né, para esclarecer as dúvidas do pessoal também. E, assim, como mensagem, eu gostaria de deixar aos empregadores, né, aos detentores de estabelecimentos, sejam eles de saúde ou não, que, a despeito de ser muito complicado, né, do ponto de vista técnico-legal, se considerar uma Covid, na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, como uma doença ocupacional, é importantíssimo que o empregador tome todas as cautelas, tome todas as precauções que estiverem ao seu alcance para poder diminuir ao máximo os riscos de contágio. Por quê? Se ele vier a ser deparado com uma decisão do INSS que reconheça que um caso de Covid de um empregado dele se deu na empresa dele, ou com uma demanda judicial, ele já tem de antemão todos os elementos para provar que ele tomou todas as devidas necessárias, todas as medidas necessárias, e assim diminuir a possibilidade de se reconhecer que o contágio se deu na empresa dele e mais, por culpa dele, né? E dessa forma, entendo que ele deve ficar isento da obrigação de demais reparações, né? E como um esclarecimento final, deixar claro que assim, a Covid ainda é algo de muito pouco conhecido pela comunidade médica, pela comunidade científica, e até, consequentemente, pelos operadores de direito que vão começar a serem solicitados ou demandados agora, serem demandados agora por questões que envolvam a Covid, seja em matéria acidentária, seja em matéria de indenização, seja em matéria de punições aplicadas por conta de não obediência de ordens diretas relacionadas à prevenção da Covid, né? Então, acho que vão surgir toda sorte de questões relacionadas a isso. E os entendimentos, né, eles estão começando a surgir, você vai ver coisas muito conflitantes, né, por pessoas abalizadas, por pessoas de muito respeito na comunidade jurídica, e vai caber a todos construir aquelas soluções mais sensatas, de bom senso, e que esclareçam essas situações melhor, esclareçam elas a contento para que a gente chegue nas soluções mais justas. Então, assim, vai demandar muito estudo, né, muita compreensão de todos, para que a gente chegue nas corretas e justas soluções, né, desses problemas que se apresentarem. Doutor Daniel Rachid. Mônica, também queria agradecer o convite, né, a você e ao Daniel Guerra, acho que foi muito proveitoso esse bate-papo, e queria deixar como mensagem, né, para empregados, empregadores, em especial os empregados e empregadores dos estabelecimentos de saúde, que sigam, né, todas as recomendações e toda a legislação que tem sido elaborada, né, no intuito de evitar a exposição, né, diminuir a chance de contágio. Então, se você tem a sua atividade tida como um serviço essencial, que não está paralisado, né, que não tem a possibilidade do home office, ou seja, você vai ter que de uma forma ou de outra, se expor, que faça tomando todos os cuidados que são recomendados.
E no mais, um agradecimento a vocês dois aí pela participação. Eu que agradeço também, foi um bate-papo bem legal, vai ficar gravado aí, depois vocês podem compartilhar o link ou colocar no canal de vocês, fiquem à vontade. E gostaria de agradecer as pessoas que acordaram domingo cedo também para assistir a gente, né? Muito legal. E quando for necessário, a gente faz outro bate-papo, tá? Aí o convite a gente pode marcar sem problemas, tá certo? Pessoal, vamos ficando por aqui, né? Que hoje é domingo, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar da família. Isso aí. E fique em casa e lave as mãos, tá certo? Beijo no coração. Bem, Tchau. Um abraço a todos.